Vamos aqui para começar a gravar e ver os demais que estão chegando aí no pedaço. Vamos ver aqui. Álvaro, Alisson, Sofia, Leonardo, Loren, Fernanda, Lorena e acho que tá entrando mais um, não. Tá. Lorena tá habilitando o áudio aí. Primeiro, como tem sido solicitado, e eu também solicito, aproveitando a deixa, né? Compartilhe o vídeo de vocês. Não vou me importar que vocês não pentearam o cabelo, nem nada disso. O importante é a gente poder ter o feedback, né? Ter a, realmente a percepção, né? De como é que vocês estão e poder interagir usando o recurso por completo, né? Isso eu tenho falado, insistido, e agora está até passando algumas regrinhas aí, a Thaís está passando algumas aí da necessidade do compartilhamento. Então, eu insisto, compartilhe a câmera, vocês habilitem, né, a câmera de vocês. Obrigado, Sofia. É, e está tendo até anunciado aí, parece que logo, quem não tiver presente de fato, né, colocando aí, compartilhando o vídeo, vai ser considerado como ausente. Mas isso é outros 500, na verdade não é nem nesse aspecto. Como eu estava dizendo, a interação fica o mais completa possível. Nós nos vemos aqui apenas uma vez por semana. Eu acho que nada mais que justo tenha ambos os lados, né? Eu lógico, me mostrando aqui e passando as informações, conversando com vocês, e vocês também dando o feedback imediatamente do que nós estamos conversando. Senão, não haveria necessidade de ser ao vivo. Eu poderia gravar e vocês olhariam, assistiriam na hora que vocês bem entendessem, e não haveria esse feedback, né? Essa via de mão dupla, né? É, em cima da nossa conversa. Álvaro, conseguiu acertar o microfone aí ou continua fazendo rock mudo? Pelo visto ainda está prejudicado. Quem que era o outro? Era o Pedro, acho, né, que faz parte da dupla. Álvaro e Pedro, ou era Álvaro e... Nem lembro, era mais um outro que estava com problema no microfone. Então, esse é um outro detalhe, Álvaro. Acho que nada impede de você solucionar esse problema, até porque eu acho que você deve gostar do pessoal que canta, assim, né? Nas músicas, assim. Ou você só escuta a música instrumental, sem, sem voz. É isso? Eu acho que você só gosta mais erudita, né? Eu entendo. Eu também, particularmente, eu até gosto bastante. Mas vamos aí ao assunto. Os 3 assuntos são: plágio. Vocês devem ter visto lá na agenda, eu coloquei esse tema e por um motivo em especial. Embora é um tema que eu costumo abordar com o pessoal do nono ano, mas lá no final do ano, explicando que esse tipo de assunto, né, é extremamente importante e cada vez mais importante por vários motivos. Porque na vida de vocês vão começar, talvez no médio, principalmente na graduação, a fazer trabalhos um após o outro, né? Trabalhos constantes, né? E um das questões é evitar a todo custo, né? Ou melhor, contribuir academicamente com contribuições pessoais, né? Com algo original, não um recorte e cola, né? Que é o plágio mais característico, né? Que caracteriza mais o nome plágio, né? É óbvio que tem algumas questões de você colocar, fazer citações, fazer referências e utilizar esse tipo de recurso, isso até valoriza os trabalhos. Mas, infelizmente, nós estamos percebendo cada vez mais a quantidade de informações que estão disponíveis na internet, que é cópia de algum outro lugar, e o pior, cópia mal feita e pior ainda, não há a identificação da fonte daquela informação. Isso provoca uma série de questões. Desmerece o autor daquilo, primeiro. Segundo, muitas vezes gera informações mal
transmitida, que nem telefone sem fio. Um fala um negócio, outro fala outro daquilo, né? E outro fala, daqui a pouco chega lá no final totalmente deturpada do assunto original, do tema original, né? E isso é um dos riscos. E o outro, até a questão dos fake news, né? Se a gente soubesse quem é a origem, a gente verificaria de fato, ó, é verdade isso? Aí fala, não, não, isso daí não foi eu que fiz, não, não é verdade, não, tal. Entendeu? Até isso resolveria, né? Então, por isso que a gente precisa ter em mente essa questão cada vez mais. E outra, não sei se vocês ouviram, né? Não sei se vocês viram, mas já falando para vocês, é, o, o novo ex-ministro da Educação. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão de governo, de política, mas como foi anunciado, e existe uma suspeita muito grande em cima do TCC dele, né, de mestrado dele, tenha sido um plágio. Até porque esses TCC acaba ficando público, né? E foram atrás, lógico, a oposição, aí é uma questão política, foram atrás e bombardearam e acharam um monte de falhas no currículo que ele apresentou. Então, falando, né, foi convocado um novo ministro para substituir aquele outro ministro que se ficou bem em evidência lá pelas controvérsias e tudo mais. Como eu estou falando, eu não estou aqui analisando questões políticas, estou só constatando uma informação que foi realmente muito bem colocado na mídia. Muito bem não, muitas vezes mal colocada, mas de qualquer forma foi colocada. Agora, esse novo que foi convidado, ele ficou só 5 dias no cargo e agora pediu demissão, senão provavelmente demitiriam ele, porque realmente foi constatado e provado que ele mentiu no currículo dele, colocou que ele fez doutorado, pós-doutorado, um monte de coisa e realmente não fez, né? Então tinha uma falha. Mas o que eu quero abordar aqui é na questão que está sendo levantado no TCC dele de mestrado, uma cópia de trabalhos de outros, né? E muitas coisas ali meio controversas. Mas aí foi falado na mídia, falando sobre plágio. Então, o que significa plágio? Essa é a questão. Então, eu não vou continuar falando sobre a notícia, mas eu vou falar sobre o tema plágio. Por quê? Porque, como eu falei, todo ano eu tenho abordado isso com o pessoal do nono ano, que é um pessoal que já está mais maduro e tem condições de discernir o risco disso. Embora eu acho que é importante lá no começo já começar a evitar esse tipo de atitude que são prejudiciais tanto para o seu trabalho quanto para quem o original, né? Quanto a pessoa que fez de fato o trabalho não ser citado ou ser referenciado. Eu fiz alguns slides, pouquíssimos, acho que são 5 slides, que vai ilustrar, de certa forma, essa questão, e aí tem uma participação de vocês numa leitura rápida, é pouca coisa, como eu estou falando, vou falar, e sobre plágio acadêmico aqui, ó. Vocês devem estar vendo aqui, né? Estão vendo, né? Plágio Uhum. Aham. acadêmico. Primeiro, lógico, o que significa plágio, né? Então, vou diminuir isso daqui e tal. Quem se habilita a ler? Eu posso ler. Ah, Pode pode ler, ler. Sofia. Sofia, leia, por favor. O que é plágio? O plágio é o ato de assinar, apresentar e publicar uma obra intelectual de qualquer natureza contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa sem a permissão do autor. No ato, no ato de plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria. Wikipédia. Então, muito bem. Óbvio que ia falar, pô, professor, então você já fez um plágio aí, né? Você fez uma cópia e cola. Entre aspas, né? Primeiro, há aqui a referência da origem dessa informação. Primeiro, essa informação, pelo menos a definição do que é plágio, você vai consultar por exemplo, um dicionário, né? Então você está plagiando? Não, não. Você está consultando, eventualmente, para poder discernir e, eventualmente, você faz a citação. Ó, conforme o dicionário Aurélio, conforme o Wikipédia, plágio é o ato de assinar e apresentar e publicar uma obra de qualquer natureza, contendo partes de uma outra,
de uma obra pertencente a uma outra pessoa sem a permissão do autor. No caso do Wikipedia, é óbvio que ali são contribuições, tudo é contribuição, e todas elas referenciadas, né? E todas elas referenciadas. Vocês podem ver lá no próprio Wikipedia, lá no final de cada uma das informações tem a origem daquilo e quem contribuiu. Aquilo lá é construído, o Wikipedia é construído de uma forma cooperativa, né? Todo mundo cooperando com aquele banco de dados. Então, não está, portanto, conotando aqui, nesse caso aqui, plágio. Mas é legal vocês saberem que o que significa conceitualmente o plágio, né? Apropriar-se de uma obra intelectual de outra pessoa, né? E assumindo. Aí que tá. Aí então tem vários tipos de plágios, né? Isso é legal que vocês tenham. Embora tenha alguns que parece que é de um tipo, é de outro, mas isso também não importa muito. Se é plágio, já é um erro. E mais, né? Deixa eu ver que aqui tem o risco de você ser penalizado judicialmente, né? Isso é um risco. Até porque plágio é crime, né? Está previsto até no próprio Código Civil. Portanto, é interessante que vocês tenham discernimento dos tipos de plágio. Vamos aqui ao nosso próximo slide, alguns tipos de plágio. Embora, inclusive, aqui tem a citação novamente, foi recortado desse blog, né? 5 tipos de plágios mais frequentes. Por que mais frequentes? Porque tem outros tipos. Inclusive, é fácil vocês pesquisarem na internet, onde fala 7 tipos, 8 tipos, né? Então, eu falei aqui 5 porque eles são mais bem definidos, né? Vamos lá, a contribuição de vocês. Quem vai ler o primeiro tipo aqui? Flávio. Eu posso ler. Então, Loren, Achei por que- favor. Loren. Pode ver. Tá bom. Pera, sou eu, Flávio? Loren primeiro e depois o Flávio segundo. Tá. 1. Clonagem. Apresentar o trabalho de outra pessoa como próprio, copiando palavra por palavra. Tá. Antes do Flávio continuar, tá bem claro aqui, né? Entregar um trabalho de outro, né? Sem nada de mudar. Isso eu já até vi, sinceramente, na nossa escola. Em alguns casos aí, a pessoa entregou do outro e na cópia idêntica, achando que estava tudo certo, né? E isso é descaradamente um plágio de clonagem, trabalho na íntegra, né? Pega o trabalho lá pronto e fala, ó, tô aqui, coloca só o nome da pessoa lá e pronto. Isso é uma clonagem de fato, né? Copiar na íntegra aí a palavra, como está dizendo aqui, palavra por palavra. Agora sim, Flávio, leia o 2, o segundo. Mosaico, material copiado de múltiplas fontes que se completam adequadamente. Certo. É óbvio que os nossos trabalhos, de forma geral, são um certo mosaico, né? Agora, aqui, o mosaico no quesito aqui, plágio, né? É realmente você copiar, né, de várias fontes e cometendo os erros de não fazer a citação e não ter contribuições sua, né, em cima daquele assunto, né? Isso que é a maior falha, né, no final das contas, né? Porque não faz sentido. É melhor você deixar o trabalho. Ah, mas pelo menos eu fiz um mosaico, né? Pelo menos eu fiz um mosaico. Não, isso então pode ser considerado várias coisas. O que não é considerado é um trabalho acadêmico, de própria autoria ou que contribui para a evolução intelectual. 3, quem é agora? O Álvaro não tem, então vamos lá, Leonardo. Copiado e colado. A inclusão de longos trechos de textos de uma única fonte sem modificá-los. Certo. Parece com o primeiro, mas no caso aqui, né, ele copia longos trechos, mas não o trabalho inteiro, né? Ele não entrega o trabalho do outro dizendo que é dele. Ele faz um trabalho dizendo que é dele, mas ele vai copiando vários trechos longos, né, de uma fonte, de uma única fonte, sem modificar absolutamente nada, né? Isso, não sei se vocês já viram isso acontecendo, mas realmente acontece e isso é prejudicial. 4, remix. Quem não leu ainda? Loren? Oi?
Eu já li, mas eu posso ler Tá. de novo se você quiser. Então leia novamente e depois a gente passa para mais um. Remix, misturar material parafraseando, extraído de múltiplas fontes. Parece também igual, né? Se for ver aí, né? Uma hora ele faz uma, como está dizendo aqui, um remix. Vocês sabem o que significa remix em música, né? Como é que é as Uhum. músicas remixadas? São músicas tiradas de um original e modificado lá alguns detalhes, né? Incrementado algumas coisas. Aqui, parafraseando, é um recurso utilizado nos trabalhos acadêmicos. Não sei se vocês já sabem o que significa isso, mas isso valoriza, mas desde que seja feito da forma correta, né? E também feito de uma forma e não em uma quantidade que desmereça, ou melhor, que você não passe a contribuir com nada. Você vai fazer parafraseando o tempo inteiro, tal, de várias fontes, inclusive, mas não faz a sua parte, né? E quinto e último aqui, quem? Lorena já leu? Não. Ainda não. Quer Então, que eu leia? Lorena, por favor. Busca e substituição. Mudar palavras e expressões-chave sem alterar o conteúdo essencial das fontes. Isso é um dos recursos que muita gente utiliza para poder fugir do software antiplágio, que é o próximo assunto que eu vou abordar aqui. Ele pega e vai mudando as palavras, ele faz realmente um recorte e cola, mas na hora que ele acabou de fazer, ele vai trocando palavras-chave, expressões, vai colocando sinônimos, e para poder fugir do software antiplágio. Em alguns ele consegue fugir, mas não em todos. E a partir do momento que ele não fugiu de alguns, se a pessoa pegar, né, professor, tal, quem estiver analisando aquilo, vai olhar, vai fazer uma leitura e faz uma leitura do outro e fala, poxa, realmente foi copiado, entendeu? Pronto, ele já foi pego pelo software, né, a princípio, mas porque ele fez essas substituições das palavras, expressões por sinônimos, o software não deu um valor muito grande, mas ele citou da onde é. E isso foi o suficiente para o professor saber qual que era a origem daquela informação e depois pegou porque ele descobriu que a pessoa simplesmente trocou e colocou na sequência lá apenas a troca das palavras, né? E isso complica, né? Pessoal, aqui tá, eu vou compartilhar com vocês, lógico, esses slides. Era legal que vocês entrassem nesse blog, e não só nesse blog, como tem muito assunto na internet falando sobre esse assunto, inclusive agora está em evidência por um motivo que eu acabei de falar, e vocês vão ter condições de poder se aprofundar um pouco mais nesse tipo de assunto. Eu vou agora, lógico, como eu estava falando, falar dos softwares antiplágio, que inclusive é o tema que eu coloquei lá na agenda, né? Esses nomes aqui, ó, inclusive aqui são hiperlinks, óbvio que se eu clicar aqui, ou se vocês clicarem aqui depois que eu mandar para vocês, vai cair no site, a não ser no último aqui, que não é um hiperlink, não, os dois últimos, não, é só o último, não é um hiperlink. Como é que eu sei que é hiperlink? Porque na hora que eu passo o mouse em cima, ele vai me mostrando ali embaixo qual que é o site, né? Qual que é o site que ele direciona, né, lá no canto inferior esquerdo, ele mostra qual é o site. E óbvio que isso daqui, ele clicando aqui, ele vai para o link da página destes software antiplágio. O último não é porque eu digitei, mas porque eu vou comentar dele em especial. Vários desses softwares aqui são utilizados por universidades, alguns são de uso gratuito, né? Outros são pagos, é possível você experimentar e depois, se você gostar, você contribui, paga. Outros só aceitam contribuições, mas não necessariamente é pago. Vários deles são gratuitos, inclusive o último aqui, o CopySpider, ele é gratuito, tá? Alguns são internacionais, né? Outros são brasileiros, né? Mas a maioria deles aí são de uso internacional. Como falei, são muito utilizados em universidades, pelos professores, pelas bancas examinadoras de trabalhos, de TCCs e de trabalho de modo geral.
E cada vez mais eles são utilizados. Isso que vocês têm que ficar esperto, né? Por quê? Porque a qualquer momento um trabalho teu vai passar por um detetor de plágio e em alguns casos, e vou até mais além, um software desse pode acusar e não foi plágio, né? Por quê? Porque você colocou, você leu, você se baseou em várias obras, tal, mas você colocou algo que hoje em dia é tanto conteúdo na internet que é difícil você fazer algo que não tenha pelo menos uma parte que é igual a outra que outra pessoa já fez. Mas, por um outro lado, se você for questionado sobre aquele assunto, você vai ter condições de passar a informação sobre aquilo. Por quê? Porque foi você que fez. Agora, se você copiou, vai ser difícil se o professor vier para cima de você e falar, ó, o software acusou 7% de plágio. Aí você vai falar, pô, professor, eu fiz realmente uma cópia e tal. Ou você vai falar, não, não fiz. Ah, então tudo bem. Você não fez, então me explique esse detalhe. Aí você não consegue explicar. Por quê? Porque não foi você que fez. Então, de uma forma ou de outra, você acaba caindo numa sinuca aí, se você cometer esse crime, né? Vamos dizer assim. Como eu estava dizendo, né? É legal que vocês tenham a curiosidade e passem a usar esse software, principalmente os gratuitos, né? E entender mais ou menos como ele trabalha, como é que ele funciona, né? Pô, professor, eu vou precisar. Eles rodam no celular? Alguns sim, a maioria não, né? Até porque quando você digita um trabalho, dificilmente você vai digitar um trabalho no teu celular. Mas hoje em dia, cada vez mais, tem recursos voltados para celular. E outra, esses softwares, alguns precisa que você envie, depois a devolutiva disso é por e-mail, outros trabalham online, outros você tem que baixar no seu computador e instalar para você funcionar. Então, cada um tem sua característica. Por exemplo, esse último, que é um que eu usei, que eu tenho usado constantemente, tanto na pós-graduação quanto na graduação, que eu estou fazendo, e as que eu fiz, ele é gratuito também, e ele é um software que você tem que instalar no seu computador. E ele vai acusar lá 3%, 5% de plágio, 8% tal, do trabalho que você fez. E aí, e é legal que a maioria deles vai mostrar da onde que ele está falando que você copiou, da onde que você está. Muitas coisas que você coloca, que nem o meu caso aqui nesses slides, a primeiro slide lá eu coloquei do Wikipedia, se eu rodasse não é um trabalho acadêmico, é apenas alguns slides, mas se eu rodasse isso num software anti-plágio, ele já diria, né, já diria que era do Wikipedia, a fonte que eu estou plagiando, né? Entendeu? Mas, como eu falei, não é um caso, até porque eu estou citando a origem, e é importante que vocês pensem não só no texto que vocês estão digitando, mas também até nas fotos e nas ilustrações que vocês estão colocando no trabalho de vocês. Tem regras para isso. Tem regras ABNT e tem regras de autoria, né? Você tem que falar qual que é a fonte, qual que é a origem daquela figura, se você que desenhou tal, até se foi sua própria autoria, mesmo que essa figura, esse desenho, você que construiu, você tem que citar desenho, né, pelo próprio autor, né, próprio, né, e aí você pode, de fato, comprovar isso de uma outra forma, mas o software antiplágio dificilmente vai verificar, mas também verificam questões de ilustrações e de figuras. Como eu falei, para finalizar os meus slides, esse é o último, e agora quem pode ler? Alisson, por favor. O Copy Spider é uma ferramenta freewriter para testar documentos sobre o crivo de existência de cópias indevidas em outros documentos disponíveis da internet. Um documento possui cópias indevidas quando o mesmo adapta ou transcreve trechos de outros documentos sem apresentar conformidade com a norma de citações de referência, bibliografias. Muito bem. Obrigado, Alisson. Então, como eu estava dizendo, esse é o software que eu utilizei. Ele está, como está dizendo aqui, ele é freeware, né? Ele é gratuito.
para testar os documentos sobre o crivo. Então, da onde ele pega isso, né? Na internet, como está dizendo aqui. Então, ele vasculha, né, dos trabalhos acadêmicos, e não só trabalhos acadêmicos, né? Ele vasculha toda a internet e toda termos, né? Principalmente os locais onde é mais copiado trabalhos, né? O Google acadêmico, né? O Google escolar, né? Tem um lá onde na hora que você faz a busca, ele vai buscar em cima das publicações acadêmicas, que existem muitas no mundo, né? Ali é um ponto onde esse CopySpider e os demais softwares antiplágio vão verificar. O Wikipedia também. E aqui, por final, fala, né? Sem a devida, né, referência, citação de referências e a bibliografia, tal. Quando você faz essa parte no final, você resolve em termos, né, o seu problema de plágio. Mas, por um outro lado, como eu estava dizendo, é importante você fazer o seu trabalho, né? O seu conceito, a sua contribuição para aquele assunto, para você dizer o seu entendimento, a sua compreensão em cima daquele assunto que você está abordando no seu trabalho. Entenderam? Sim? Sim. Sim. Uhum. Aqui finaliza, eu vou finalizar aqui meu compartilhamento. Óbvio que em cima disso tem muito mais coisas, muito mais. Eu vou fazer questão que a gente retome esse assunto no seu devido momento. Eu só usei essa deixa aí das notícias da mídia em cima do ex-novo ministro, né? Que isso ficou até cômico, né? Para não dizer trágico, ministro da Educação, isso que é o pior de tudo, né? E ele está sendo verificado aí, é um TCC da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, né? Isso que é o pior de tudo, porque a FGV, por conta disso, ela também acaba assumindo uma culpa, né? Ter proporcionado um título de mestrado para ele em cima de um trabalho plagiado. Não, isso é apenas boato nesse momento, boato em termos, né? Está sendo verificado, analisado, a própria a Fundação Getúlio Vargas já se pronunciou que está sendo feita uma análise criteriosa sobre o assunto, mas novos capítulos dessa novela aí aparecerão. Mas então, pegando essa deixa, eu resolvi adiantar esse assunto que eu abordo com o pessoal do 9º ano e focando principalmente na questão da tecnologia. Falar, pô, mas professor, o que você tem a ver? Não é língua portuguesa tal? Não, porque na verdade trabalhos pode ser de qualquer ordem. Não estamos falando aqui de erros gramaticais nem nada, estou falando de cópia, né? Do tal do Ctrl+C, Ctrl+V, que é o que mais todo mundo sabe o que significa Ctrl+C, Ctrl+V. Saber que isso é feio, né? Além de ser um crime, é feio, né? Na verdade, para não falar pior, né? Ridículo, né? Então, é importante que você faça a sua contribuição, mesmo que ela eventualmente seja humilde ou acanhada a princípio, porque só o exercício desse tipo de criação intelectual é que você acaba aprimorando a sua competência nisso, né? Então, é importante que você realmente faça citações até para valorização do seu trabalho, mas da forma correta. E aí vem a questão das normas ABNT para esse fim. E saiba da existência desses softwares e utilize esses softwares, né? Conheçam esses softwares, e isso talvez não, com certeza será um tópico que eu abordarei em uma próxima aula, a utilização de fato, né? Exemplificando a utilização de fato desse software, e em especial do CopySpider, que eu de vez em quando uso, e de outros mais que tem disponível na internet. Como eu falei, alguns são pagos, outros gratuitos. Para finalizar, eu sei que agora começou a contagem regressiva de 10 minutos, eu vou trocar um pouquinho de assunto para falar de um assunto que está na iminência de vocês testarem aí, o tal de estuda.com. Vocês fizeram com a Raquel uma atividade com o Super Pro, certo? Sim. Lá a Raquel tem um banco de perguntas e ela tem condições de uma forma dinâmica criar uma lista ou criar uma avaliação como ela fez para vocês.
Só que ela cria lá e vocês entram com o link, agora se fizeram o cadastro lá, é fácil, eu vi junto com ela isso. Rapidinho, entraram lá e já entraram na avaliação que ela colocou e ela consegue ter a devolutiva assim que vocês finalizam essa avaliação. Agora, tem a plataforma estuda.com, que eu também fiz uma verificação junto com ela, vou falar com ela inclusive hoje sobre isso. Mas a escola tem essa licença premium do estuda.com e ela está sendo disponibilizada para todos os professores aplicarem, através do estuda.com, avaliações, porque lá também tem um banco enorme de questões. Só que o mais legal do estuda.com é que vocês já estão cadastrados, como a escola, por completo, tem esse recurso, acesso a esse recurso, ela já cadastrou todos os alunos. A entrada de vocês lá não vai precisar fazer o cadastro, porque o login e senha é o RM de vocês e a senha é a senha que vocês usam para entrar na plataforma da escola. E lá vocês têm como criar listas, né? E não só de matemática, mas de várias disciplinas, acho que de todas as disciplinas que vocês têm, talvez não de tecnologia. Até de tecnologia, ontem eu conversando com eles, já foi cadastrado a disciplina e agora eu posso também, no caso, não vou usar o banco deles, mas inserir as minhas questões lá para poder fazer essa experimentação. Agora, as demais disciplinas têm um banco enorme lá, milhares de questões, focando vários assuntos, né, em cima das, lógico, respectivos séries e tal. Então, eu estou apenas, a princípio, aqui anunciando, mas brevemente, provavelmente ainda durante esta semana, né, eu sei que já é quarta-feira, mas antes da nossa próxima aula, nós já vamos ter uma interação de alguma forma, talvez através de outra disciplina, ou de alguma forma eu vou comunicar para vocês e pedir para que vocês façam algum teste, algum primeiro contato lá no estuda.com. Só deixar claro que o nível das questões lá é para nono e ensino médio. Então, do nono em diante vai estar disponível esta plataforma, né? Já está disponível, na verdade, mas vai ser passado do nono até o terceiro médio essa ferramenta. Usem e abusem dela, né? Criem questões, criem banco de dados, até porque através dela, essas questões que estão lá, que cairão nas avaliações de vocês brevemente, mesmo com o retorno das aulas presenciais, né, caso isso venha a ocorrer lá em setembro ou não, né? Então, mesmo que venha, aquelas questões vão servir de parâmetro, ou melhor, de utilização tanto para estudo quanto para avaliação de vocês. Estuda.com. Se vocês entrarem lá, vocês já vão saber o site, né? Pode usar pelo celular? Dá. Dá para usar pelo PC? Também dá. Então, tenha a curiosidade, entre lá, estuda.com é fácil. Eu vou ter uma reuniãozinha com eles na sexta-feira para estreitar mais alguns detalhes. E durante hoje eu vou ter uma conversa com a Raquel, inclusive, para ela poder fazer a experiência dela em cima de vocês, igual ela fez com o Super Pro, né? Tem algumas coisas parecidas, lógico, tem algumas coisas diferentes. Não sei se é vantagens ou desvantagens, mas cada um tem sua característica. Então, esse era o outro assunto. Eu sei que agora nós estamos já no tempo limite. Eu queria que vocês também contribuíssem com a aula, dizer o que vocês acharam do assunto plágio. Sofia. Eu achei interessante, né? Tipo, é interessante o assunto de plágio. Assim. Entender o plágio, entender o tipo de plágio. É interessante. Sim. Lorena? Também achei interessante porque eu não sabia que existia tantos tipos de plágio. Para mim era só copiar, colar e né, tudo mais aí. Certo. Acho Leonardo? que é isso. Certo, Eu Lorena. também, tipo, sinceramente, eu não sabia que tinha tantos tipos de plágio, né? Aí eu descobri hoje. Perfeito. Alisson? Também não sabia, não. Pra mim que era só, tipo, copiar e colar e já tava tudo feito, que não tinha esse negócio de plágio. Tipo, eu sabia que tinha, mas não era tantos modos. Tá. Loren? Eu gostei bastante, porque, tipo, se você me falasse, eu nunca ia saber que ia ter tantos plágios assim, porque eu nunca ia saber, sabe? Tipo, vou pesquisar sobre plágio hoje. E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente
tipo, a gente faz trabalho, né, pesquisando, e às vezes até qualquer coisinha a gente pode estar plagiando, mas a gente não sabia, né? E aí foi bem legal, porque agora que a gente sabe, a gente Ficar não esperto, vai né? mais cometer o mesmo erro. Certo. O Álvaro já falou aqui, como ele é o mudo da sala, ele colocou aqui, gostei. Flávio? Eu achei bacana. Quando eu for fazer um TCC, sei lá, eu posso usar essas ferramentas para ver se eu caio em Sim. algum plágio, E mais, pessoal, mesmo que é, sem querer. o próprio Copy Spider não tem só o recurso para verificar o nível de plágio, o percentual de plágio, a origem da onde ele está dizendo que você copiou, tal. Ele também te auxilia. Eu sei do Spider porque eu realmente utilizei. Algumas te auxilia como corrigir isso, né? Por exemplo, te ajudar a construir a citação em cima daquele assunto que você abordou, que você copiou, né, no final das contas, do trabalho lá, de um outro trabalho, e ele, de certa forma, consegue te ajudar a resolver essa situação e fugir do, do plágio, né? É óbvio, como eu estava dizendo, não é porque você citou que o teu trabalho vai ser zerado, mas se você citou da forma correta, dentro do padrão correto, você já foge até do próprio software, né? Ele vai verificar que você fez a forma correta e o próprio professor vai verificar, ó, não, ele está dizendo aqui, ele pegou essa informação para poder se basear e reforçar aquela informação para valorizar o assunto, para valorizar inclusive quem fez a origem daquilo, até porque muitas vezes nós citamos autores, citamos cientistas, citamos trabalhos de sites, blogs e assim por diante, até canais de YouTube em nosso trabalho, né? Isso não é crime, né? Isso não é crime. Só que nós temos que falar, fazer referência. Em alguns casos nós precisamos pedir, inclusive, permissão. Como vocês sabem muito bem, se colocar no YouTube lá um videozinho com uma música sem pedir autoria, na hora vai vir lá bloqueado por questões de software. É um software que tem um algoritmo que faz uma verificação e descobre que aquilo lá tem direitos autorais, né? Então, aí já é outros 500, tá? Aí já é uma outra situação. Pessoal, eu agradeço a participação. Vamos fazer a foto de registro da participação para fazer a minha lista de presença. Eu só lamento que a sala de vocês é tão grande e até participativa e hoje vocês estão no número reduzido, né? Isso é preocupante. Flávio, só falta você. Vamos ficar 100% aqui antes que termine o meu tempo. Vamos lá. Contagem regressiva. 3, 2, 1. Já meu riso plástico está registrada a presença de vocês. Agradeço novamente a presença e, precisando de mim, estou à disposição. Óbvio que hoje, não deixarei em branco, terá uma atividadezinha simples, rápida, que eu pretendo que vocês, eu peço que vocês façam ainda hoje lá no Classroom. Vai ser em cima do assunto que eu abordei hoje, tá? Na verdade é uma pergunta composta, lógico, mas é apenas uma pergunta que eu quero que vocês respondam lá no Classroom, ok? Uhum. Então tá, um bom dia para vocês e obrigado pela presença. Tchau. Tchau, Pro. Tchau.